Há momentos em que acreditamos estar no controle, tomando decisões com firmeza, como se cada passo tivesse nascido de uma vontade totalmente nossa. Porém, existe um mecanismo silencioso capaz de transformar essa sensação de liberdade em um simples teatro psicológico. Ele age sem levantar suspeitas, porque não força, não ameaça e não tenta vencer ninguém pelo confronto direto. Pelo contrário, ele nos envolve pela sensação confortável de autonomia. Aquela impressão de que estamos fazendo exatamente o que queremos. Só que, no fundo, cada movimento já foi antecipado por quem realmente conduz a situação. A ilusão da escolha é essa construção sutil que transforma caminhos invisíveis em opções e faz com que a pessoa influenciada caminhe com segurança na direção que, desde o começo, estava reservada para ela. O mais impressionante é que essa técnica não se apoia em truques complexos, mas em algo muito humano: a necessidade de sentir que estamos decidindo por conta própria. Quando alguém percebe que está sendo empurrado, o primeiro impulso é resistir. Já quando acredita que tudo partiu dele, a resistência evapora. E é justamente aí que essa estratégia encontra sua força. Ela não tenta dominar o outro pela pressão, mas pela sensação de liberdade. E essa sensação é tão poderosa que pode guiar alguém até mesmo para escolhas que, de outra forma, ele rejeitaria sem pensar duas vezes. Imagine uma situação simples. Alguém quer que você siga um caminho específico, mas não pode ordenar, exigir ou impor. Então, essa pessoa cria duas ou mais alternativas, todas cuidadosamente pensadas para conduzir você à mesma conclusão. As opções que parecem menos atraentes são desenhadas com detalhes que fazem você se afastar delas naturalmente. Já a opção desejada é apresentada como o cenário que combina com seus objetivos, seu estilo de vida e aquilo que você acredita que merece. Aos seus olhos, essa opção não parece manipulada. Parece óbvia, parece sua. E esse é o ponto em que a técnica se torna quase invisível. Esse mecanismo funciona porque toca diretamente o ego. O ser humano se sente valorizado quando acredita que está no comando. E quanto mais alguém se sente no controle, mais facilmente entrega esse controle sem perceber. O manipulador habilidoso sabe disso. Ele entende que a forma mais eficiente de guiar um comportamento não é dizendo "faça isso", mas criando uma narrativa interna que leve a pessoa a pensar "eu quero fazer isso". A escolha continua parecendo livre, mas foi moldada muito antes de ser tomada. Essa técnica também possui um aspecto emocional profundo. Uma escolha nunca é apenas lógica. Cada opção carrega sensações, expectativas e imagens que surgem antes mesmo de percebermos. Quando alguém deseja influenciar outra pessoa, pode carregar uma alternativa com significados positivos que despertem identificação, coragem, desejo de mudança ou até sensação de crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, pode associar a outra alternativa sentimentos que ninguém quer reviver: insegurança, estagnação, medo do fracasso. Assim, cada escolha deixa de ser simplesmente um caminho e passa a ser uma espécie de espelho emocional. Um espelho que mostra quem você pode se tornar se escolher certo e quem você evitará ser se não escolher errado. Essa construção é tão poderosa porque fala diretamente com as histórias internas que todos nós carregamos. São pequenas narrativas sobre quem queremos ser, o que tememos e o que acreditamos merecer. Quando alguém usa a ilusão da escolha com habilidade, toca nessas narrativas sem precisar citá-las diretamente. A pessoa influenciada sente que está defendendo seus próprios valores, quando na verdade está seguindo a trilha emocional que foi cuidadosamente preparada para ela. É interessante perceber como essa técnica aparece nos momentos mais comuns do dia a dia. Às vezes,
Surge quando alguém deseja convencer um amigo a tomar uma decisão nova. Outras vezes, aparece em conversas entre parceiros, quando cada um quer orientar a ação do outro sem provocar conflito. Em alguns casos, aparece de maneira ainda mais sutil. Alguém prepara uma conversa onde cada alternativa desenhada parece levar ao mesmo destino, mas apresentadas de formas tão diferentes que uma delas claramente chama mais atenção. O influenciado sente que está escolhendo com autonomia, enquanto o influenciador observa em silêncio, sabendo que o desenlace já estava previsto desde o início. O mais curioso é que quando essa técnica é aplicada com precisão, a pessoa influenciada não sente pressão. Ela sente clareza. Sente que está fazendo algo coerente com aquilo que deseja. Por isso, a ilusão da escolha não é apenas eficaz. Ela é confortável. É exatamente essa combinação que a torna tão fascinante. Ela cria uma sensação de segurança ao mesmo tempo em que estabelece um caminho direcionado. E quando há segurança, existe abertura. A pessoa não luta contra a proposta porque não vê motivo para lutar. Outro aspecto importante é como essa técnica sustenta o vínculo entre o manipulador e a pessoa manipulada. Quando alguém sente que tomou uma boa decisão, tende a confiar mais em quem estava ao lado naquele momento. Mesmo sem perceber, a pessoa associa a presença do outro ao próprio progresso. É como se, internamente, ela pensasse: com essa pessoa, eu sempre escolho certo. Essa percepção cria uma aproximação emocional que fortalece ainda mais a influência. Não porque o outro impôs, mas porque guiou com suavidade, reforçando a sensação de autonomia. Porém, é fundamental compreender que a ilusão da escolha não age apenas sobre decisões superficiais. Ela pode moldar comportamentos de longo prazo, alterar hábitos e influenciar identidades. Quanto mais vezes alguém se vê escolhendo o caminho que foi previamente conduzido, mais começa a acreditar que esse caminho sempre fez parte de quem ela é. Com o tempo, as decisões deixam de parecer guiadas por alguém e passam a parecer parte natural da própria personalidade. Nesse ponto, a técnica deixa de ser apenas um mecanismo e se transforma em uma estrutura de pensamento. Ao observar essa dinâmica, fica claro que a verdadeira força da ilusão da escolha está na sua capacidade de trabalhar com o que já existe dentro da pessoa. Ela não cria desejos novos. Ela reorganiza os desejos antigos. Não cria conflitos. Ela utiliza os que já estavam ali. E, acima de tudo, não toma o controle à força. Ela convida o outro a entregar o controle com satisfação. Essa é a diferença entre manipulação direta e manipulação inteligente. Uma gera resistência, a outra cria colaboração. A profundidade dessa técnica não está apenas no resultado que ela produz, mas na forma como ela revela algo sobre a natureza humana. Mostra que buscamos autonomia, mas também buscamos direção. Queremos liberdade, mas também queremos sentir que estamos escolhendo algo que faz sentido para nós. Quando alguém domina a ilusão da escolha, entende essa dualidade e a usa como ferramenta. Não porque precise impor, mas porque entende que o ser humano raramente recusa uma decisão que parece nascer de dentro. E é justamente essa capacidade de criar alinhamento entre o desejo verdadeiro e a escolha direcionada que torna essa técnica tão poderosa. Não é apenas uma forma de influenciar decisões, é uma forma de conduzir histórias pessoais. E uma vez que alguém aprende a utilizá-la com consciência, percebe que a linha entre manipular e persuadir se torna tênue. A diferença está na intenção. O mecanismo é o mesmo. O destino é o que muda. Quando você entende isso, passa a enxergar as escolhas de outra forma. Percebe que, muitas vezes, aquilo que parece liberdade é apenas uma trilha pavimentada por alguém que entendeu como funcionam suas emoções.
E ao reconhecer esse mecanismo, você se protege dele e também aprende a utilizá-lo com responsabilidade, sabendo que a verdadeira força da influência não está em tirar a liberdade do outro, mas em guiá-lo de maneira tão sutil que ele caminhe por vontade própria. E é justamente essa compreensão que abre caminho para a próxima técnica, que mostra que pequenas concessões podem construir trajetórias inteiras. A escada do sim. A arte de quebrar resistências com consentimentos gradativos. A mente humana não lida bem com mudanças bruscas. Sempre que alguém tenta nos convencer de algo muito distante da nossa zona de conforto, o corpo reage com tensão, a mente cria objeções e a resposta mais comum é o recuo. É por isso que grandes pedidos, grandes ideias ou grandes transformações quase nunca funcionam quando são jogadas de forma direta. Mas existe uma maneira de atravessar essas barreiras sem enfrentá-las de frente. Uma forma quase imperceptível de entrar, pouco a pouco, nas decisões do outro. É a escada do sim. Uma técnica que mostra como, com uma sequência de pequenas permissões, é possível chegar a grandes conquistas. Essa técnica parte de um princípio simples: a consistência. O ser humano tem uma necessidade quase instintiva de ser coerente com aquilo que já aceitou antes. Cada sim que damos funciona como uma espécie de compromisso interno. Mesmo quando o primeiro passo é pequeno, ele cria um precedente. E uma vez que aceitamos algo, passamos a sentir que negar o próximo passo seria contraditório. É essa busca por coerência que se transforma numa trilha, onde um pequeno sim abre espaço para outro, depois mais um. E quando nos damos conta, estamos dizendo sim a algo que jamais aceitaríamos se fosse apresentado logo de início. A força dessa técnica está justamente em sua delicadeza. Ninguém se sente pressionado quando é convidado a dar um passo curto. O pedido parece leve, quase inofensivo. Não parece uma manipulação, mas um gesto natural. Só que, por trás dessa naturalidade, existe uma estratégia bem clara. Cada passo prepara o terreno para o próximo. Cada aceitação anterior reduz a resistência da próxima. E, ao final, o que parecia uma sequência de escolhas espontâneas se revela como uma jornada cuidadosamente construída. O que torna essa técnica tão eficaz é o fato de que ela não desafia diretamente as defesas de quem está sendo influenciado. Ela não provoca reação, não gera negação. Ao contrário, ela funciona justamente porque respeita o ritmo do outro e porque se aproveita da forma como nosso cérebro organiza decisões. Sempre que dizemos sim a algo, começamos a ajustar nossa visão de mundo para justificar essa decisão. Queremos acreditar que fizemos a escolha certa, e para isso reestruturamos nossos argumentos internos para apoiar aquela decisão. Esse movimento interno cria um caminho emocional que torna o próximo passo ainda mais fácil de aceitar. Pense, por exemplo, em alguém que quer convencer outra pessoa a mudar de opinião sobre um tema delicado. Se chegar de forma direta, propondo um argumento final, a chance de ser rejeitado é enorme. Mas, se começar com uma pergunta leve, algo difícil de discordar, a conversa se abre. A pessoa responde sim. Logo depois, vem outro ponto, ainda pequeno, mas relacionado ao primeiro. Mais um sim. Depois, outro. E pouco a pouco, a mente começa a construir uma linha de raciocínio, onde para continuar sendo coerente, precisa aceitar o passo seguinte. A técnica não força, ela convida. E por isso, é tão difícil perceber quando estamos sendo conduzidos por ela. A escada do sim também funciona com base em outro princípio psicológico muito forte: o compromisso. Quando alguém aceita algo, mesmo que pequeno, passa a sentir que tem uma responsabilidade com aquela decisão. Isso é ainda mais intenso quando a aceitação envolve algum tipo de ação concreta,
mesmo que simbólica. Um gesto simples, uma palavra de apoio, uma participação inicial. Tudo isso aprofunda o envolvimento. Porque quanto mais fazemos parte de algo, mais difícil se torna abandonar aquilo. E é essa sensação de compromisso crescente que faz com que muitas pessoas avancem cada vez mais, mesmo que, no início, nunca tivessem imaginado onde iriam chegar. Essa técnica também se destaca por sua aplicação silenciosa. Ela não precisa de discursos elaborados nem de argumentos complexos. Em muitos casos, quem está sendo influenciado nem percebe que está subindo degraus. Vai aceitando o ritmo, sentindo-se confortável, sem notar que, ao olhar para trás, já percorreu um caminho muito maior do que esperava. Isso acontece porque, emocionalmente, o esforço é diluído. O que seria um grande salto é transformado em uma série de pequenos passos. E o cérebro, que rejeita o salto, aceita os passos. O manipulador que domina a escada do sim entende que o poder está na construção paciente. Ele não tenta convencer de imediato. Ele prepara. Sabe que o primeiro sim não é o destino, é apenas a porta de entrada. E uma vez que a porta está aberta, tudo o que ele precisa fazer é manter o ritmo, ajustar o tom e acompanhar de perto cada nova aceitação. A força dessa estratégia não está em um golpe certeiro, mas na persistência silenciosa de quem sabe esperar o momento certo. É importante notar que essa técnica não se limita a relações interpessoais. Ela está presente em campanhas de marketing, negociações profissionais, estratégias políticas e até nos discursos mais sutis que vemos todos os dias. Sempre que uma ideia é apresentada de forma gradual, sempre que as concessões parecem pequenas demais para dizer não, existe uma grande chance de que essa escada esteja sendo utilizada. E quanto mais familiarizados estamos com esse padrão, mais conseguimos reconhecê-lo, seja para nos proteger, seja para usar com responsabilidade. Existe um detalhe que torna essa técnica ainda mais interessante. Ela funciona melhor quando a pessoa não percebe que está subindo uma escada. Quando o processo é natural, fluido, e cada passo parece surgir espontaneamente. Por isso, quem aplica a técnica com maestria não pressiona, não força e, acima de tudo, não apressa. Sabe que o verdadeiro controle vem do ritmo e que a pressa estraga tudo. A escada do sim, quando bem aplicada, transforma resistência em abertura. Ela dissolve a negação e constrói aceitação de forma orgânica. Mostra que o caminho mais eficaz para uma grande influência não é o confronto, mas a construção. Que em vez de tentar vencer o outro com um argumento forte, é muito mais eficiente criar uma sequência de micro-vitórias, cada uma abrindo espaço para a próxima, até que o destino seja alcançado. E quando olhamos para isso com profundidade, percebemos que essa técnica não é apenas sobre convencer. Ela é sobre ritmo, paciência e entendimento da natureza humana. É sobre saber que ninguém pula do ponto A para o ponto B por imposição, mas que todos nós, se conduzidos com inteligência, podemos atravessar grandes distâncias achando que fomos apenas dar mais um passo. Ao entender isso, abrimos os olhos para a forma como somos guiados. E mais do que isso, entendemos como guiar. Porque no fim, não se trata apenas de fazer o outro dizer sim. Trata-se de criar uma jornada, onde cada sim seja um reflexo sincero de quem a pessoa acredita que está se tornando. E quando essa jornada é bem construída, ela se torna quase impossível de interromper. E é justamente nesse ponto, quando a pessoa aceita a própria transformação sem perceber que foi conduzida, que a escada do sim revela sua verdadeira força. Uma força que não grita, mas sussurra, que não empurra, mas acompanha. E que quando domina o cenário, deixa uma marca tão profunda quanto invisível. E agora que você entende como pequenas permissões podem abrir portas gigantescas,
talvez esteja pronto para enxergar um outro tipo de manipulação. Aquela que não se constrói com gentileza, mas com ausência. Um vazio emocional estratégico que prende não pela presença, mas pela retirada. E isso nos leva direto para a técnica mais viciante de todas: a oscilação emocional. Validação intermitente, o vício invisível que controla comportamentos. Existe uma forma de manipulação que não exige promessas, não depende de argumentos, não recorre à lógica e nem precisa de autoridade. Ela se infiltra lentamente nos laços mais íntimos e se apoia naquilo que quase todo ser humano mais deseja: ser reconhecido, ser visto, elogiado, aceito. Quando essa validação é oferecida de forma constante, a pessoa se sente bem, mas mantém certo equilíbrio. Agora, quando ela vem e vai de forma imprevisível, algo dentro do cérebro se desestabiliza, e é justamente nesse desequilíbrio que nasce um vício profundo, silencioso e extremamente difícil de quebrar. A validação intermitente é um jogo psicológico cruel, porque não parece cruel. Ao contrário, ela se disfarça de carinho, atenção e cuidado. Mas esse carinho não é contínuo. Ele aparece, brilha, encanta e depois some. E quando some, deixa um vazio que a pessoa tenta preencher a qualquer custo. Esse é o momento em que o manipulador ganha poder. Porque agora não é mais ele quem busca, é o outro que implora. A pessoa que antes era livre, agora está emocionalmente presa a um ciclo de expectativa, frustração e tentativa constante de reconquista. O impacto dessa técnica não acontece por acaso. Existe um mecanismo real por trás dela, baseado no sistema de recompensa do cérebro. Quando algo nos traz prazer ou aprovação de forma previsível, o cérebro se acostuma. Mas quando o mesmo estímulo aparece de forma aleatória, nossa mente reage com intensidade muito maior. O cérebro não sabe quando o próximo prêmio vai vir, então permanece em alerta. Isso gera uma ativação emocional muito mais forte do que se aquele mesmo estímulo fosse oferecido de forma constante. O resultado é um laço de dependência que não se quebra com argumentos, porque não é racional, é visceral. O manipulador que domina essa técnica não elogia demais e nem ignora completamente. Ele aparece no momento certo, com palavras certas, gestos calculados, e depois desaparece. Cria uma ausência. Deixa o outro se perguntando o que fez de errado, o que poderia ter feito melhor. Gera um buraco emocional que precisa ser preenchido. E essa necessidade constante de recuperar o afeto perdido se transforma em esforço, submissão e entrega. A pessoa começa a fazer concessões, a aceitar exigências, a mudar comportamentos. Não porque acredita que é o certo, mas porque está desesperada para voltar ao estado de conforto que experimentou nas primeiras doses de validação. O que torna essa técnica ainda mais perigosa é que, muitas vezes, ela se disfarça de espontaneidade. A pessoa manipulada pensa que o outro está apenas passando por um momento, que está ocupado, distraído ou distante por motivos normais. Mas, quando observa de perto, percebe que os momentos de afeto seguem um padrão. Eles surgem quando o outro quer algo e desaparecem quando ele já conseguiu. A validação deixa de ser um reflexo genuíno da relação e passa a ser uma ferramenta de controle. Cada gesto de carinho vira moeda de troca. E quando essa dinâmica se repete o suficiente, a pessoa começa a aceitar que precisa merecer o mínimo de atenção. Nesse ponto, a manipulação já não depende mais do manipulador. O ciclo já está instalado. A pessoa passa a antecipar as ausências, a se culpar pelas variações de humor do outro, a se esforçar mais do que deveria para manter um laço que nunca foi equilibrado. E isso tudo acontece sem gritos, sem ameaças e sem imposições. A única arma usada foi a oscilação emocional.
E ela foi mais eficiente do que qualquer forma direta de controle. O mais cruel é que, em muitos casos, a vítima dessa técnica nem percebe que está presa. Pelo contrário, acredita que está tentando salvar algo importante. Justifica o comportamento do outro, se apega aos bons momentos e ignora os sinais claros de manipulação. Porque, no fundo, ela ainda está em busca daquele afeto que recebeu no começo. Está tentando recuperar uma versão idealizada da relação, mesmo que essa versão tenha sido apenas uma isca. O manipulador, por sua vez, mantém esse jogo ativo sem precisar fazer muito. Ele sabe que uma pequena dose de carinho aqui e ali é suficiente para manter o ciclo funcionando. Essa técnica também tem um efeito profundo na autoestima. Quando a pessoa começa a perceber que só recebe afeto quando se comporta de determinada forma, passa a moldar sua identidade para agradar. Vai se distanciando de si mesma, abandonando suas opiniões, seus limites, suas vontades. Tudo em nome de um afeto que nunca é garantido. Esse processo acontece devagar, mas com profundidade. E quando finalmente percebe o quanto se distanciou de quem era, muitas vezes já está emocionalmente esgotada demais para sair da situação. Há um ponto em que a vítima começa a agir por antecipação. Ela tenta agradar antes mesmo de ser cobrada. Tenta evitar o silêncio, prevenir a frieza, garantir o mínimo de conexão. E tudo isso acontece porque, em algum lugar da mente, ainda existe a esperança de que, se ela fizer tudo certo, aquela versão afetuosa do outro vai voltar. Mas o manipulador não oferece afeto em resposta ao comportamento. Ele oferece quando quer algo e retira quando quer provocar insegurança. Ou seja, o jogo nunca foi justo e nunca foi sobre amor, foi sobre controle. Essa técnica não exige inteligência emocional refinada para funcionar. Ela exige frieza. Frieza para oferecer o necessário apenas quando for útil. Frieza para observar o sofrimento do outro sem ceder. Frieza para manter alguém preso por um laço invisível, feito de ausência, incerteza e pequenos pedaços de afeto calculado. E por isso ela é tão difícil de combater, porque não há um confronto direto, não há uma ofensa clara. Há apenas um jogo silencioso onde quem perde não percebe que está jogando. A única forma de sair desse ciclo é reconhecer o padrão. Entender que um carinho que só aparece quando interessa não é afeto, é manipulação. Que uma atenção que depende de esforço constante não é vínculo, é armadilha. Que uma relação baseada em medo de perder o pouco que se tem não é amor, é vício. E o vício mais difícil de largar é aquele que nos deu conforto uma vez, mesmo que hoje só traga dor. Quando a pessoa entende isso, começa a resgatar o próprio valor. Começa a perceber que não precisa mais correr atrás de quem só aparece quando quer algo. Começa a reconstruir seus próprios critérios de afeto. E só então, com clareza emocional, consegue romper o ciclo. Não por raiva, não por vingança, mas por lucidez. Por perceber que ninguém merece viver à espera de migalhas emocionais, nem por um dia, muito menos por uma vida inteira. E quando essa lucidez chega, tudo muda. Porque a pessoa entende que o verdadeiro poder não está em conquistar o outro de volta, está em se reconquistar. E esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo mais profundo da manipulação emocional. Um ciclo que nunca foi baseado em amor, mas em ausência estratégica. E agora que você entende como o vazio pode se tornar uma prisão, está na hora de observar o que acontece quando, ao invés de elogiar ou punir, alguém atribui a você qualidades que nem sabe se tem, e faz com que você se sinta obrigado a provar que tem. A próxima técnica não manipula pelo medo ou pela ausência, ela manipula pelo elogio. E esse tipo de armadilha é ainda mais difícil de perceber. Presunção de virtude. Como atribuir qualidades para controlar condutas. Existem elogios que soam como reconhecimento,
outros como gratidão. Mas há um tipo de elogio que se infiltra com um propósito mais estratégico do que afetuoso. Não é dito apenas para agradar, é colocado ali para moldar, para gerar um tipo de obrigação silenciosa que começa com um sorriso e termina com uma mudança de comportamento. Essa é a base da presunção de virtude. Uma forma refinada de influência que não pede, não exige, não cobra. Apenas sugere que você já é aquilo que o outro precisa que você seja. E por não querer decepcionar essa imagem, você começa a agir em função dela. A pessoa não diz, seja gentil. Ela diz, você sempre foi tão gentil comigo. Ela não pede coragem, ela afirma, você tem uma força que pouca gente tem. E de forma quase automática, seu corpo e sua mente entram num esforço sutil para confirmar aquilo. Porque quando alguém nos atribui uma virtude, especialmente de forma espontânea, sentimos uma espécie de responsabilidade de estar à altura da imagem que foi criada. Não queremos contradizer aquilo. Não queremos frustrar quem nos enxergou de forma tão generosa. E sem perceber, começamos a fazer exatamente aquilo que esperam de nós. Essa técnica funciona porque atinge um ponto sensível do comportamento humano: a necessidade de coerência. Nós queremos ser coerentes com aquilo que dizemos, com aquilo que mostramos e, principalmente, com aquilo que os outros enxergam em nós. Quando alguém nos vê de forma positiva, criamos um impulso interno de corresponder. E se essa imagem for afirmada com convicção, com naturalidade e no momento certo, ela passa a influenciar diretamente nossas próximas decisões. A pessoa não está dizendo o que devemos fazer, mas está dizendo quem acredita que nós já somos. E essa simples afirmação pode ser mais poderosa do que qualquer comando direto. O poder dessa técnica se intensifica quando é usada em situações de dúvida, momentos em que estamos inseguros, questionando nossas próprias escolhas ou querendo evitar o desconforto de um confronto. Nessas horas, se alguém nos atribui uma virtude relacionada exatamente com o tipo de atitude que eles querem que tenhamos, a decisão começa a se inclinar. Não por pressão, mas por identificação. A pessoa não nos empurra. Apenas coloca um espelho na nossa frente com uma imagem melhorada de quem somos. E nós, querendo ver essa imagem refletida de verdade, ajustamos nosso comportamento até que ela pareça real. Um detalhe importante é que essa forma de manipulação raramente gera resistência. Ao contrário de ordens ou exigências, ela não fere o orgulho. Pelo contrário, alimenta o ego. Quem está sendo influenciado se sente valorizado, compreendido, até admirado. E justamente por isso se entrega com mais facilidade. Porque no fundo parece estar apenas confirmando algo bom sobre si mesmo. Mas esse algo bom foi projetado com um fim específico. Não é reconhecimento puro, é direção. E muitas vezes uma direção calculada com precisão. Esse tipo de elogio também desperta outro mecanismo psicológico importante: a reciprocidade. Quando alguém nos vê com olhos generosos, sentimos uma vontade natural de retribuir. Essa retribuição pode vir em forma de atenção, de esforço, de colaboração. E dependendo da intenção de quem nos influencia, ela pode vir também em forma de submissão. Aos poucos, a pessoa passa a fazer mais do que gostaria, a aceitar mais do que deveria, tudo para não decepcionar uma imagem que nem partiu dela. E é aí que o jogo começa a se inverter. O elogio vira cobrança silenciosa. E o comportamento passa a ser guiado não pela vontade, mas pela expectativa projetada. O que torna essa técnica ainda mais eficaz é sua aparência inofensiva. Ela não parece uma armadilha, parece um gesto bonito, e por isso, raramente é questionada. Quem está do outro lado não se sente pressionado, sente-se elogiado, e nessa sensação positiva, abaixa a guarda. A influência se instala exatamente nesse momento. Quando o escudo cai,
O impulso de corresponder se transforma em ação. E muitas vezes, essa ação vai contra o que a pessoa realmente gostaria de fazer. Mas ela faz, porque agora acredita que seria estranho agir de outra forma. Essa dinâmica aparece em todos os tipos de relação. Em amizades, em vínculos familiares, em ambientes de trabalho e, especialmente, em contextos onde alguém precisa da colaboração do outro. Não precisa haver maldade envolvida. Basta que alguém entenda o valor estratégico de atribuir uma virtude no momento certo. Um líder que quer que seu funcionário aceite uma tarefa difícil pode começar com: "Você sempre foi um dos mais comprometidos daqui." Um parceiro que quer que o outro ceda em uma situação desconfortável pode dizer: "Eu te admiro porque você sempre age com empatia." Esses elogios não são apenas gentis. São gatilhos emocionais. E quando bem aplicados, são quase impossíveis de ignorar. A manipulação por presunção de virtude também tem um efeito de longo prazo. Quanto mais vezes uma pessoa ouve que tem determinada qualidade, mais ela começa a incorporá-la como parte da própria identidade. E quando essa identidade está formada, passa a guiar decisões de forma automática. Não porque alguém está dizendo o que ela deve fazer, mas porque ela mesma sente que é assim que pessoas como eu agem. A manipulação se torna autossuficiente. O outro não precisa mais empurrar. O próprio sistema interno da pessoa já se encarrega de mantê-la no comportamento desejado. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque quanto mais o comportamento se alinha à imagem projetada, mais difícil se torna perceber que houve influência. Tudo parece natural, parece genuíno, parece que você está apenas sendo você. Só que esse você foi cuidadosamente desenhado por outra pessoa, com base naquilo que ela precisava que você fosse. E quando essa construção é feita com calma, com elogios certos, nos momentos certos, o resultado é uma submissão que nunca precisou ser imposta, apenas sugerida. A única forma de romper esse ciclo é fazer um movimento de lucidez. Parar por um instante e se perguntar: esse comportamento é meu ou é uma resposta à imagem que criaram sobre mim? Essa escolha é algo que realmente quero ou é algo que estou fazendo para não decepcionar quem me vê de determinada forma? É difícil responder essas perguntas com honestidade, mas elas são necessárias, porque sem elas, corremos o risco de viver não como somos, mas como esperam que sejamos. A presunção de virtude não precisa de grandes palavras. Um elogio bem colocado, uma frase aparentemente inocente e um tom de voz acolhedor já são suficientes para plantar a ideia. A partir daí, o resto acontece sozinho. A mente faz o trabalho, o comportamento segue. E o manipulador assiste, satisfeito, a obra que construiu com meia dúzia de frases doces. E se você acha que esse tipo de influência é leve demais para causar impacto profundo, talvez esteja esquecendo que a maioria das decisões humanas não nasce da força, mas do desejo de aceitação. Não fazemos o que nos mandam com firmeza. Fazemos o que acreditamos que nos define. E se alguém consegue definir você antes que você perceba, então essa pessoa já está no controle. E é justamente nesse ponto que entramos em outra forma de influência, ainda mais silenciosa. Uma técnica que não usa elogios nem afirmações. Ela usa o corpo, usa o tom, usa a semelhança. E quando bem aplicada, cria uma ligação tão forte que a outra pessoa começa a baixar todas as defesas, mesmo sem entender por quê. Espelhamento estratégico. A arte de criar conexão e baixar defesas. Nenhuma conexão humana começa com lógica, começa com sensação. Antes mesmo de entender o que o outro está dizendo, nosso cérebro já captou sinais. A forma como ele olha, como se move, como fala. Se esses sinais batem com o nosso ritmo interno, algo se abre.
Uma porta se destranca por dentro e a conversa flui. Quando não bate, essa mesma porta se fecha e nem sempre sabemos por quê. O espelhamento estratégico atua exatamente nesse primeiro momento, onde a linguagem é silenciosa, mas o impacto é profundo. E quando alguém domina essa técnica, consegue abrir portas emocionais sem dizer uma única palavra. Essa técnica não depende de convencimento. Ela depende de sintonia. Ao espelhar o comportamento do outro, você envia um sinal direto para o subconsciente dele. Eu sou como você. Esse reflexo pode acontecer no tom de voz, na velocidade da fala, na forma de gesticular, na postura corporal. Pode ser sutil, pode ser quase imperceptível, mas o cérebro capta. E quando capta, relaxa, porque algo dentro de nós sente segurança quando estamos diante de alguém que parece conosco. E segurança, no início de qualquer relação, é o que define se vamos nos abrir ou nos proteger. A mente humana procura por familiaridade. Mesmo sem perceber, tendemos a confiar mais em quem se comporta de maneira parecida com a nossa. Não porque essas pessoas são mais confiáveis, mas porque o nosso cérebro associa semelhança com previsibilidade. E quando sentimos que podemos prever o comportamento de alguém, nos sentimos menos ameaçados. O espelhamento aproveita essa brecha natural. Ele não força a aceitação, ele apenas se ajusta. Vai moldando o próprio comportamento até que o outro comece a sentir que está diante de alguém que entende. E essa sensação de compreensão, mesmo que silenciosa, quebra resistências mais rápido do que qualquer argumento bem estruturado. O mais curioso é que esse tipo de técnica, quando bem usada, nem parece técnica. Parece conexão genuína. A pessoa não sente que está sendo influenciada. Ela sente que está sendo ouvida. E essa é a chave. Porque, quando alguém sente que está sendo verdadeiramente compreendido, a guarda cai. As defesas abaixam. As ideias do outro passam a ser vistas com menos desconfiança. E nesse estado de abertura, aceitar sugestões, mudar de opinião ou até seguir um direcionamento se torna algo natural. Não parece imposição. Parece escolha espontânea. Mas tudo começou com uma dança sutil de gestos, tons e posturas. O espelhamento estratégico também tem outra camada de impacto. Ele mexe com a identidade. Quando alguém se vê refletido no outro, sente que está diante de uma versão próxima de si mesmo. Isso cria identificação. E a identificação é o primeiro passo para qualquer influência real. Não seguimos quem está distante. Seguimos quem parece próximo. Não ouvimos com atenção quem se impõe. Ouvimos quem parece caminhar do nosso lado. E, nesse sentido, o espelhamento não serve apenas para baixar defesas, mas para construir a autoridade de forma silenciosa. Autoridade baseada em empatia, não em superioridade. Essa técnica também age sobre uma área do cérebro responsável pela empatia, os chamados neurônios espelho. São eles que nos fazem bocejar quando vemos alguém bocejando. São eles que nos fazem sentir desconforto quando vemos alguém em dor. E são eles que disparam quando alguém replica nossos gestos, expressões ou tom de voz. Esse disparo cria uma ponte emocional. Uma espécie de "você me entende", mesmo que nada tenha sido dito. E quando essa ponte é formada, ideias passam por ela com mais facilidade. É por isso que, em negociações, vendas, discursos ou até conversas pessoais importantes, o espelhamento pode ser decisivo. Uma leve inclinação corporal, um ajuste na velocidade da fala, um sorriso devolvido na mesma intensidade. Tudo isso constrói confiança de forma progressiva. E a confiança nesse contexto é o ingrediente secreto que transforma sugestão em decisão. O outro começa a caminhar na direção desejada sem sentir que está sendo guiado. Porque emocionalmente ele acredita que está ao lado de alguém que o compreende.
E a maioria das pessoas segue quem compreende antes de seguir quem convence. O que diferencia o espelhamento estratégico de uma simples imitação está na intenção e na sutileza. Quando é exagerado, ele parece falso. Quando é mecânico, soa estranho. Mas, quando é natural, quase imperceptível, ele se encaixa no ritmo da interação. Funciona como uma música em harmonia. Você não percebe cada instrumento, mas sente que tudo está no lugar. O manipulador que domina essa técnica não copia, ele sintoniza. Observa com atenção, ajusta o próprio ritmo e vai construindo um ambiente emocional onde a influência flui sem resistência. E esse ambiente, uma vez criado, é difícil de desfazer, porque mesmo que o conteúdo da conversa mude, a sensação de proximidade permanece. A pessoa continua sentindo que está diante de alguém que fala a mesma língua, mesmo que o assunto seja novo. E essa continuidade emocional é o que torna o espelhamento uma técnica de longo alcance. Ele não serve apenas para conquistar atenção no início, mas para manter engajamento durante todo o processo de influência. Existe ainda um segundo efeito dessa técnica que é pouco falado: o reflexo invertido. Quando alguém se sente espelhado, tende a começar a espelhar de volta. É um ciclo. O outro também começa a ajustar o comportamento, a repetir gestos, a seguir o ritmo. E nesse ponto, o manipulador não apenas se conecta, ele passa a liderar a dança. Começa a abrir mais o corpo, a falar com mais firmeza, a conduzir com mais segurança. E o outro, ainda em sintonia emocional, acompanha. A liderança acontece sem imposição. A influência cresce sem precisar de força, porque o vínculo foi estabelecido por identificação, não por controle. Esse ciclo é tão poderoso que, em alguns contextos, pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Uma pessoa fechada, cética, até hostil, ao se sentir compreendida, muda o tom. Não porque mudou de ideia, mas porque mudou de postura emocional. E essa nova postura permite que novas ideias entrem. E onde antes havia resistência, começa a surgir curiosidade. E onde antes havia tensão, aparece abertura. Tudo isso iniciado por pequenos ajustes que sozinhos parecem insignificantes, mas em conjunto constroem uma atmosfera inteira de conexão. O mais perigoso é que, em mãos erradas, essa técnica pode ser usada para sedução emocional com fins egoístas. Quando alguém percebe que pode ser tudo o que o outro deseja, basta refletir aquilo. E, ao espelhar as inseguranças, os desejos, os valores e até os medos do outro, cria-se uma conexão tão intensa que parece impossível de ser rompida. Só que essa conexão não é real. Ela foi construída como um reflexo estratégico, e quando não há intenção verdadeira por trás, o vínculo vira uma prisão emocional, onde a pessoa se vê conectada a alguém que nunca revelou sua essência, apenas refletiu a dela. Por isso, o espelhamento estratégico exige consciência. Ele não deve ser usado para prender, mas para abrir. Não para conquistar pela aparência de afinidade, mas para aprofundar vínculos verdadeiros. É uma ferramenta de persuasão poderosa demais para ser aplicada de forma inconsequente. Mas, quando usada com clareza e propósito, pode transformar qualquer interação. Porque no final das contas, as pessoas não querem ser conquistadas pela força das palavras. Elas querem ser compreendidas. E quem entende isso, aprende a influenciar sem empurrar, a guiar sem mandar, e a conquistar sem precisar dominar. E talvez seja justamente isso que torna essa técnica tão valiosa. Ela não fala mais alto. Ela escuta melhor, e por isso convence não pela imposição, mas pela sensação de proximidade. Porque antes de confiar em alguém, o ser humano precisa sentir: eu me vejo em você. E quando isso acontece, o espaço para qualquer tipo de influência já está aberto.
Agora, imagine o que acontece quando todas essas técnicas, da falsa escolha à escada do sim, da oscilação emocional ao elogio estratégico e do espelhamento à empatia forjada, são combinadas de forma precisa. O resultado não é apenas uma decisão manipulada. É uma narrativa inteira, onde a pessoa acredita que está escrevendo a própria história, quando, na verdade, cada frase já foi planejada por alguém que ficou nos bastidores. Eu vivi uma situação em um relacionamento que, olhando hoje com mais clareza, foi um verdadeiro manual de espelhamento estratégico. No começo, parecia perfeito. Tudo que eu falava, ela completava. As músicas que eu gostava, ela dizia que também gostava. Meus gestos, meu ritmo, meu jeito. Era como se eu tivesse finalmente encontrado alguém que me entendia sem esforço. E no início, isso foi mágico. A conexão parecia intensa, quase automática. Eu pensava, como pode alguém ser tão parecido comigo? Mas o tempo passou, e eu comecei a perceber algo estranho. As opiniões dela mudavam de acordo com as minhas. As vontades dela só surgiam depois das minhas. Não havia conflito, não havia atrito, mas também não havia identidade própria. Era tudo reflexo, e sem perceber, eu fui me apegando àquela imagem espelhada. Comecei a confiar, a me abrir, a fazer concessões. Só que o jogo virou. Quando ela já tinha minha entrega emocional, foi aí que começaram os afastamentos, as oscilações, os silêncios. E cada vez que ela se afastava, eu corria atrás. Eu queria aquela versão dela que me espelhava de volta. Eu queria a conexão de novo. Mas aquilo nunca tinha sido conexão, tinha sido estratégia. Demorou para eu entender que o que me prendeu não foi o amor. Foi o reconhecimento projetado. Eu fui viciado em alguém que parecia comigo. E quando ela sumiu, eu não queria ela de volta. Eu queria me sentir visto de novo. Se isso fez sentido para você, se em algum momento da sua vida você já passou por algo parecido, eu te convido agora a fazer parte desse canal. Deixa o like aqui no vídeo, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. Se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo sobre relacionamentos, manipulação emocional, autoconhecimento e como recuperar o controle da sua própria história. E comenta aqui embaixo, você já viveu algo assim? Já se relacionou com alguém que parecia feito sob medida para você? Até perceber que tudo tinha sido montado para te conquistar? Me conta, porque sua história pode ajudar outras pessoas também. E não sai agora. Tem outros vídeos aqui no canal que vão abrir ainda mais seus olhos para essas dinâmicas ocultas nos relacionamentos. Clica aqui do lado e continua comigo nessa jornada. Porque quem entende os bastidores da mente nunca mais volta a se relacionar no escuro. A gente se vê no próximo vídeo.